A produção do material de revisão é certamente um dos grandes problemas do concurseiro. Na maioria das vezes a gente tem muita dificuldade de conseguir conciliar um material de revisão que seja ao mesmo tempo conciso o suficiente para que a gente possa revisar ele no futuro e ao mesmo tempo que ele seja completo o suficiente para que a gente consiga acertar as questões na prova. Porque muitas vezes ele fica grande e a gente não tem saco para revisar, ou às vezes ele fica até pequeno, mas não é o suficiente para conseguir acertar as questões da banca que a gente vai fazer. Então o meu objetivo nesse vídeo é te mostrar um passo a passo para que você produza o seu material de revisão da forma mais concisa e completa possível, para que ele seja tanto prazeroso para você revisar e ao mesmo tempo completo o suficiente para você acertar as questões na prova. Salve, salve pessoal, tranquilo? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus. Eu queria pedir para vocês que vocês se inscrevam aqui nesse canal, cliquem no botão de gostei, porque isso é muito importante pra gente. Além disso, eu queria lembrar para vocês que aqui embaixo tem os links para os meus cursos, tanto Hackeando Concursos quanto Mapas Mentais. Link aqui embaixo na descrição se você quiser conhecer um pouco mais da nossa metodologia. Então vamos lá, vamos entender por que o seu material de revisão fica tão grande e por que você não consegue revisá-lo com facilidade. A maioria das pessoas, quando elas estão começando a estudar determinada disciplina ou determinado assunto dentro da disciplina, por exemplo, em direito administrativo, atos administrativos, em direito constitucional, poder legislativo, poder judiciário, enfim, determinado assunto, elas começam a estudar, seja por PDF, por videoaula, ou por um livro também, que é uma espécie de PDF, né? Na verdade, o PDF é só um livro que o cursinho produziu. Mas enfim, quando elas começam a estudar, elas começam a produzir um material de revisão em paralelo àquele estudo que elas estão fazendo. Só que isso não é a melhor estratégia para que você consiga produzir um material de revisão ao mesmo tempo conciso e completo. Porque nesse primeiro contato que você está tendo com aquela disciplina, você ainda não tem noção do que é realmente relevante para aquela disciplina. Só que quando eu falo isso, as pessoas tomam um susto, elas pensam, como eu não vou fazer um material de revisão enquanto eu estou estudando? E o estudativo, eu vou estudar só lendo, só vendo a videoaula? É muito pouco para mim, eu tenho que escrever, eu não aprendo se eu não escrever, eu não aprendo se eu não grifar. Eu não estou falando para você não fazer isso. Você pode criar uma espécie de material de revisão enquanto você está estudando aquele PDF ou enquanto você está vendo aquela videoaula. Você pode anotar enquanto você está vendo aquela videoaula. Não só pode, como deve, é bom que você faça isso. Mas não é esse o seu material de revisão. Esse é o seu primeiro passo para a construção de um material de revisão posterior. É isso que você precisa entender para você começar a construir um material de revisão realmente efetivo. Na verdade, o material de revisão ele nunca está 100% construído. A gente está sempre melhorando ele ao longo do tempo. Mas esse é o primeiro passo. E quais são os passos que vêm depois? Eu estou estudando, digamos, poder legislativo em direito constitucional. Então, eu vi o PDF do meu cursinho, eu vi a videoaula do meu cursinho e eu anotei. No caso do PDF, você pode anotar no próprio PDF. Eu até defendo que você não precisa ter um caderno de lado para você ir anotando. Você faz grifos ali no próprio PDF e anota no próprio PDF ali. Se você estiver vendo videoaula, é claro que você não tem como anotar na videoaula. Então, você vai ter que ter um caderninho ali. Mas e depois? Aquilo ali já é o meu material de revisão? Já está pronto? Não. Depois você vai dar uma olhada na legislação sobre aquele tema. Porque a legislação também é muito importante. Eu sei que muitas vezes quando eu falo isso, as pessoas falam, no meu material já tem a legislação. No meu material, quando eu estou estudando, o professor já fala, olha, esse artigo aqui e tudo mais e tal. Mas não é o suficiente. É importante, principalmente no mundo de hoje, que é tão cobrada a lei seca. Lei seca, para quem não sabe, é aquela legislação, enfim, sem doutrina nenhuma. É tão cobrada a lei seca, é importante que você saiba exatamente como está escrito. E mesmo que já tenha no seu material, é importante que você dê uma nova olhada depois. Dá uma lida para ver como é que está escrito. Muitas bancas cobram a literalidade, elas trocam uma vírgulazinha e já consideram a questão errada. Então dá uma lida e marca a legislação. Isso vai ser útil para você na criação do nosso material de revisão lá no futuro. Depois disso, você não vai passar para o próximo tópico, Poder Judiciário, funções essenciais da Justiça. Não é esse o momento ainda. Você vai continuar em Poder Legislativo, mas agora você vai fazer algumas questões daquele tema. Ou seja, vai entrar ali no QC, vai entrar ali no TEC Concursos, enfim, no que você preferir, e vai fazer algumas questões sobre Poder Legislativo e anotar os erros que você cometer também, ainda sobre Poder Legislativo. Feito isso, lida a letra da lei, feita algumas questões sobre o tema, visto o PDF ou material base sobre aquele assunto, aí sim você vai se sentar com todos esses materiais, tanto com o PDF grifado, quanto com a letra da lei grifada, quanto com as questões que você errou e que você anotou
ou os apontamentos que você fez através das questões que você errou, que você acertou, mas ficou com aquela dúvida, e vai olhar tudo aquilo ali e aí sim, a partir daí, produzir um material de revisão. Quando você sentar para produzir o material de revisão, depois de já ter visto e grifado o PDF, depois de já ter feito as questões e assim por diante, a ideia não é produzir um material de revisão tão grande quanto o PDF. A ideia é produzir um material bem pequeno, bem enxuto, só com o mais relevante daquele ponto que você viu nas questões. Por quê? Eu sei que ele vai correr o risco de muitas vezes não estar 100% completo nesse primeiro momento, mas você ainda vai voltar nele muitas vezes. Depois que você terminar de produzir, você vai para o próximo tópico, que se for o caso de você estar vendo Poder Legislativo, você vai ver Poder Judiciário, funções essenciais da Justiça, vai terminar a parte de Direito Constitucional. E quando você terminar o seu edital de Direito Constitucional, o que você vai fazer é melhorar cada vez mais esses materiais que você construiu através das questões. Aí sim é o momento do seu material crescer. Aí sim é o momento do seu material de revisão estar cada vez mais completo. Nesse primeiro momento é você produzir o mais básico possível dele. E assim, quando você terminar o seu edital, você volta lá do início, começa a fazer questões e aí sim melhorar esses materiais de revisão que você produziu. Por quê? Porque quando você melhora os seus materiais de revisão através das questões, eles estão ficando grandes exatamente naquilo que a banca acha relevante, exatamente naquilo que a banca considera mais importante, não naquilo que você, na primeira vez que viu aquele conteúdo, achou que seria relevante, ou na primeira vez que viu aquele conteúdo achou que seria importante para a banca. Não, ela está crescendo exatamente onde ela precisa crescer para a sua prova. É claro, se você fizer os filtros certos lá no QC e no TEC. Quanto ao meio de produção do seu material de revisão, você tem duas opções. Você pode produzir ele no meio físico ou no meio digital. Eu sempre preferi produzir os meus materiais no meio digital, mas tem quem prefira produzir no meio físico, diz que não aprende, se não escrever e tudo mais e tal. Eu entendo, respeito, não era o meu caso, mas se você quiser produzir no meio físico, a ideia que eu passo para você é que você restrinja o tamanho. Então, por exemplo, se você está lendo um PDF de Poder Legislativo, de Poder Judiciário, depois você fez questões sobre o tema, leu a letra da lei, nesse passo a passo que eu passei para vocês, quando você for sentar para pegar tudo isso e transformar em um material, pega uma folha A4, corta ela no meio e tenta colocar todas as informações ali. Quando você restringe o tamanho do espaço que você tem para colocar, você tende a ser mais conciso e tende a realmente selecionar os conteúdos que são de fato relevantes. Porque se você tiver todo o espaço do mundo para produzir, certamente você vai colocar coisas que não são tão relevantes assim, só por medo daquela informação não estar ali. E como eu disse, a ideia do material não é crescer nesse primeiro momento, é crescer depois, quando você voltar naquela matéria, só fazendo questões, encontrando erros desse material de revisão. Se você decidir produzir digitalmente, você tem uma série de vantagens. Seja porque você consegue armazenar em nuvem, você tem mais segurança de não perder esses materiais, você consegue revisar eles em todo canto, sem ter uma pasta, alguma coisa, e você consegue também criar com mais cores, criar com imagens, gravuras, ter um pouco mais de controle sobre aquilo que você está fazendo. Se for o caso de você escolher a forma digital, eu recomendo que você utilize o Xmind para criar os seus mapas mentais, ou o Word, no caso de você não gostar de mapas mentais e quiser criar digitado. Mas lembra de restringir. Se você criar no Word, não vai sair criando 10 folhas, 20 folhas, porque vai virar um novo PDF. Pense em colocar todas as informações que forem mais relevantes em uma folha do Word. E aí depois você passa para o próximo tópico. Lembra de nomear muito bem esses materiais, porque eles vão ser importantes na hora da sua revisão e de você, no seu pós-edital, saber do que você tem material de revisão ou não. E depois, claro, de melhorar esses materiais de revisão através das questões que você fizer e errar sobre aquele tema. Sempre uma constante melhora. Material de revisão nunca está 100% pronto. Se você ficou com dúvidas sobre quando eu falei que você vai terminar um tópico, ir para outro tópico e assim por diante, até vencer o seu edital, e você quer entender como é que eu venço um edital, como é que eu começo a estudar um edital e chego ao final dele, o que significa esgotar um edital, eu tenho um vídeo onde eu falo exatamente sobre isso e onde eu falo como eu fazia para vencer o edital, que eu vou deixar linkado aqui no card. E se você quiser saber mais sobre a metodologia que eu utilizo no mundo dos concursos, link aqui na descrição, Hackeando Concursos. Será um prazer ter você junto com a gente, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de clicar no botão de gostei e se inscrever aqui no canal. Até a próxima. Valeu, falou e tchau. Até mais.